Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vamos direto para os Estados Unidos, onde se encontra Aaron Edward, consultor de mercado. Está aqui o Aaron com a gente já. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. Está na hora da gente saber o que aconteceu com a soja em Chicago. Foi uma semana de altos e baixos, a gente viu aí o mercado começando aí de uma forma, no meio da semana foi de outra, está encerrando positivo aí, mas dentro daquele patamar entre 13,50 e 14 dólares que a gente viu acontecer aí nos últimos dias. A gente está com o Aaron justamente para entender essa movimentação, né, essa oscilação que está acontecendo lá em Chicago e, mais do que isso, para onde vai o preço, o que pode acontecer daqui para frente e quais são os fatores que podem influenciar aí nessa movimentação e nessa formação de preços. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. Hoje, sexta-feira, semana encerrando com alta, mas a gente teve momentos de pressão muito fortes aí na soja no começo da semana. O que está direcionando o mercado nesse momento e por que essa volatilidade, Aaron? Perfeito. Nós estamos numa queda de braço, né? De um lado, nós temos a maior safra de soja do mundo entrando no mercado, com a safra brasileira e da América do Sul. E do outro lado, nós temos o fato que a demanda continua forte, que os estoques nos Estados Unidos continuam baixos e que os fundos mantêm a sua posição comprada, embora eles estejam desfazendo dessa posição aos poucos, mas está em queda de braço, né? Toda vez que cai um pouquinho o preço, como a gente viu antes nessa semana, tem encontrado demanda, gente disposta a comprar soja, e toda vez que sobe, né, a gente está começando a achar vendedor, né, com a chegada da safra brasileira e tudo mais. Então, está nessa queda de braço e estamos com números grandes, né? Porque estoques apertados, muita gente de olho no mercado e essas oscilações são bem grandes. Tem sido uma semana e tanto de negociação. Aaron, mas olhando, você falou aí que um dos fatores é essa safra grande na América do Sul que vem chegando. Realmente está se confirmando aí, enfim, tem problemas pontuais. Brasil, por exemplo, agora passando apertado, produtor brasileiro passando apertado com excesso de chuva no Paraná, principalmente. Isso está impactando num primeiro momento a qualidade, mas já tem produtor reclamando de impacto na produtividade, na produção também final. Enfim, que tamanho de safra, na verdade, justifica uma tranquilidade para o mercado nesse momento? E diante dessas novidades que estão acontecendo, pelo menos no Paraná, o mercado já tem alguma reação? Olha, eu acho que essa é a pergunta que está todo mundo fazendo, né? Eu converso com produtores do Brasil e eles olham para as estimativas, digamos, oficiais, e eles falam, não tem essa soja toda não, né? Então, de fato, se consolidar esse aperto, é capaz que ainda tem espaço para crescer o preço da soja mais um pouco. Mas, tem que lembrar que mercados são compradores e vendedores. Independente do tamanho da safra em si, o que vai ditar preços aqui para as próximas semanas é a disponibilidade de grãos para vender. É a pressão de venda que pode vir dessa safra, sendo ela grande ou pequena. Se for uma mega safra, mas o produtor está indisposto a vender, então fazer o quê? E se for uma safra pequena, mas por qualquer motivo está vendendo agressivamente, no curto prazo, essa pressão de venda é o que vai ter o maior impacto sobre preços, até mais do que a dimensão da safra em si. Agora, num horizonte um pouquinho mais longo, assim, mais para o futuro, se realmente tem uma quebra de safra no Brasil, esses estoques vão continuar apertados e não vai se resolver esse problema tão rapidamente. Então, pode ser, de fato, um fator altista. Mas o que vai impactar no curto prazo é o comportamento de venda, até mais do que o tamanho da safra. Não importa se a safra é grande ou pequena, o que importa é como o produtor está participando dela. Mas o fato do produtor brasileiro já ter antecipado a comercialização dele em pelo menos 50%, 60%, ele
esse fato muda de alguma forma a expectativa do mercado em relação a essa evolução da comercialização? Muda e tem mudado, né? Não é comum a gente passar janeiro todo sem começar a ver uma pressão maior, tanto da chegada da safra brasileira, quanto da chegada de uma pressão de venda do produtor brasileiro. Então, o fato que a gente já negociou hoje positivamente de novo, para mim é sintoma exato do que você falou, é uma excelente colocação. Mas, assim, tem tanta soja já vendida, a primeira parte da safra está indo, vai honrar esses contratos, aí depois o produtor vai fazer cálculo, vai ver o que ele vai armazenar, o que ele quer vender, o que ele tem que fazer caixa agora. Então, assim, essas decisões dos produtores vão interferir muito na negociação de preços nessas próximas cenas do mercado, né? Uhum. Vai interferir muito. Mas e daqui para frente? O que a gente tem que observar, o que a gente tem que ficar de olho, além dessa questão da disposição de venda do produtor brasileiro? Perfeito. Do ponto de vista fundamentalista, digamos que a demanda continua forte mesmo nesses níveis, assim, sem tirar o lado da demanda. Digamos que a demanda continua forte. Do ponto de vista fundamentalista, nós temos 2 capítulos que teriam a tendência de ser baixista, que é a safra brasileira e, logo em seguida, essa divulgação da área plantada dos Estados Unidos. Essas são as 2 notícias, e eu falo que costumam ser baixistas porque costuma ter pressão de venda da safra brasileira, e eu imagino que a esses preços nós vamos ter números bem grandes de expectativa de plantio para a área norte-americana. Por isso que eu estou falando que eles são fatores baixistas. Mas depois disso, tem a soja brasileira agora, a próxima soja no mercado vai ser o que os Estados Unidos for colher. Então, se já está os estoques apertados, se já não sobra grão, e grande parte da soja brasileira, creio eu, ou já está vendida, ou muito vai ter que também ficar no mercado doméstico. Vamos ver a ação de preços e tudo, mas o Brasil também não é garantia que toda a soja vai ser exportada no mesmo nível que foi ano passado. Então, assim, se essa demanda não for saciada, preços fortes podem nos acompanhar por mais vários meses, né? Mas tem algum risco para a demanda no radar aí? Essa demanda pode mudar de uma hora para outra? Ou não? Ela está consistente, está firme e não tem nada que indique mudança aí, Aaron? Perfeito. Vamos falar de pressão de compra. Os fundos, que são os especuladores, eles já vêm desfazendo sua posição comprada. Eles podem acelerar isso, mas já vêm desfazendo. O peculiar para mim é que nesses níveis de preço continua com demanda forte. Então, nesse nível ainda tem comprador. Mas chega um preço que fica caro a soja. Então, qual que é o preço que vai começar a desencorajar a compra da soja pelo mercado mundial? E o outro lado chega a um certo nível de preços que começa a incentivar substitutos e esse tipo de coisa. Então, assim, demanda forte, enquanto tiver, é o mundo pedindo que mais área seja plantada. Eu acho que essa para os próximos 2 a 3 anos, essa é a notícia. Quanto de área que a gente tem que plantar como mundo para atender essa demanda. Daí você falou de um dos próximos fatores a serem observados é o tamanho da safra americana. Perfeito. Como é que está isso hoje? Qual é a relação que existe entre soja e milho? Enfim, alguém tem dominado aí a disputa por área? Se fizer o cálculo, a soja está ganhando. Mas o produtor norte-americano ele gosta de plantar milho e o preço do milho está muito alto, então está rentável. Muitos produtores já estão com os insumos travados e o preço está acima do custo de produção. Então, plantando soja ou milho dá lucro. Se eles gostam do milho, eles vão plantar. Então, assim, vai ser uma temporada, esse período da guerra por área, vai ser uma temporada acirrada com vários capítulos, né, dessa queda de braços por área. Mas hoje a soja, assim, a grosso modo, a soja está ganhando, vai ter expansão de área. E toda a área marginal, que às vezes é produzida, às vezes não,
vai para a lavoura a esses preços. Essa é a expectativa. Tanto para a soja... Esses preços atraem o produtor americano. Atraem, inclusive, em áreas que não costumam plantar soja. É um preço que justifica muita área. A gente ouviu algumas análises aqui falando, inclusive, de retomar, no caso da soja, aqueles níveis de áreas recordes que a gente já viu nos Estados Unidos, em torno aí de 36 milhões de toneladas. Faz sentido isso para você? Você sente isso, ou essa vontade, esse desejo por parte do produtor americano de avançar mesmo a ponto de bater recorde de área, Aaron? Essa é a tendência. Bater recorde, não sei, mas de se aproximar daqueles números, essa é a expectativa hoje. Com os preços que nós estamos hoje, essa é a expectativa. De se aproximar ou bater os recordes de área. Inclusive, no começo da semana você mencionou, mas tem não é, digamos, um relatório oficial, mas é um relatório respeitado que eles fizeram uma divulgação diária que foi justamente nesse nível, né, de estar próximo ou batendo níveis recordes, e a gente caiu, o preço caiu, achou o comprador e segue a queda voltou a subir. Então, assim, são os mesmos fatores, mas eles continuam impactando, né? É uma queda de braços, a melhor forma de pensar nisso. Tem área e a safra brasileira de um lado, e do outro lado tem demanda pela soja mesmo, né? Então tem que saciar essa demanda e até não fizer isso, segue esse movimento ou lateral ou altista, né? Agora, você falou dessa questão do milho, a preferência do produtor e os bons preços que o milho tem pago até agora. Isso, de alguma forma, também, por essa disputa diária, ajuda nessa briga? Enfim, ele ajuda a puxar, por exemplo, o preço da soja? Com certeza. Então, assim, se quiser fazer cálculo bem simplista, se dividir o preço da soja pelo preço do milho na safra americana, então, contrato de novembro pelo contrato de dezembro, 2,3 é mais ou menos o nível que dá elas por elas, a grosso modo. Agora, a diferença é que quando o milho está tão caro ou tão alto o preço, que ele mostra uma boa rentabilidade, tem produtor que fala, se eu estou ganhando dinheiro plantando milho, para que eu vou plantar outra coisa? Então, eles optam para o milho mesmo assim, que tenderia a favorecer o preço da soja, né? Você não vai ter essa expansão diária. Mas também tem áreas nos Estados Unidos, você falou da área recorde, tem áreas que elas não são muito boas para o milho. E essas áreas, eu imagino que vão todas ser comprometidas, vão todas ser plantadas para soja. Áreas em que essa relação não é tão preto no branco, que ela produz quase a mesma safra de soja, mas não chega aos pés da produtividade do milho de outras áreas mais produtivas. Essas é muito mais favorável plantar soja. Muito bem. Então, levando em consideração todas essas informações que a gente tem agora, Aaron, e as informações que estão por vir, tem alguma conclusão? Dá para dizer que ao menos tem um viés aí para os preços? Podemos ver os preços voltarem àqueles patamares recordes que a gente viu no início desse ano? Para a soja perto dos 14,50? Ou ainda é cedo para falar isso? Eu acho que no curto prazo a gente pode testar esses níveis ali que a gente viu da alta, mas talvez vai ser difícil com a safra brasileira. Olhando alguns meses para o futuro, eu acho cedo falar que esses 14 e pouco que a gente negociou é alta. Eu acho cedo. Qualquer risco climático nos Estados Unidos, em meio a esse quadro, pode agravar ainda mais essa sensação de pânico, né, de medo de não ter a soja, e pode nos levar a um patamar mais alto. Então, assim, é gestão de risco, né? Trabalhando com os produtores que eu trabalho, o meu foco é qual que é o volume que a gente quer precificado antes dessa safra brasileira, tudo. Vamos precificar isso, aí o que está por precificar é aquilo que a gente está disposto a esperar um pouco e ver o desenrolar, né? Essa incerteza da safra norte-americana pode trazer novas oportunidades muito boas para preço. Importante poder participar disso também.
Muito bem, isso é importante, né? Até para o produtor entender que tem oportunidades, mas precisa esperar por elas ainda, não dá para bater o martelo que vai ser assim, né? Precisa acontecer, precisa ter fatos que justifiquem essas oportunidades acontecerem. Sim, e para o produtor brasileiro, né, são excelentes preços. Eu acho que a palavra seria cautela, né? Cautela, fica atento tanto nas oportunidades do hoje para fazer boas vendas e quanto deixar a possibilidade de vendas ainda melhores para o futuro, né? Muito bom. Meu caro Aaron, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente vai voltar a conversar em outras oportunidades para atualizar essas informações do mercado. Como você disse, safra americana já começando a entrar no radar das negociações em Chicago e nada como saber de perto aí das coisas que estão acontecendo. Muito obrigado por enquanto. Abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí Aaron Edward conversando com a gente direto lá dos Estados Unidos, trazendo ponderações importantes aí para o preço, a precificação da soja. Uma volatilidade muito grande ao longo da semana, você acompanhou aqui com a gente, o mercado chegou a cair forte, depois retomou, perdeu de novo, hoje está encerrando em alta, até com altas expressivas. Tudo isso é uma queda de braços que vem acontecendo no mercado. De um lado, segundo o Aaron, é a safra americana, a safra brasileira, o potencial que ela tem de chegada, de impacto no mercado com seus volumes de produção. E do outro lado é a escassez de oferta americana e uma demanda ainda muito forte, seja pela soja americana, seja pelo produto brasileiro, mas uma demanda ainda muito forte acontecendo. Então, à medida que o mundo vai conhecendo o tamanho da safra, não só do Brasil, mas da América do Sul, isso é negativo para os preços, mas à medida que a demanda segue firme e que tem aí alguma novidade em relação a problemas, a clima, enfim, a movimentação que vem acontecendo e vem dificultando, como é o caso no Brasil da chuvarada que está acontecendo agora na região sul do Brasil, isso atrai compradores, faz o mercado subir de novo. Então, essa gangorra aí dos preços é normal de acontecer. Num primeiro momento, o Aaron acha que o mercado vai ser, sim, impactado pela entrada da safra brasileira. Isso deve, no mínimo, acalmar esse movimento de alta. Óbvio que foi uma outra coisa que o Aaron falou que é muito importante, que vai depender da disposição do produtor brasileiro, sul-americano de uma forma geral, de querer vender essa soja de maneira concentrada. Isso, sim, seria negativo para os preços. Mas se houver uma venda compassada, daí a tendência ainda é positiva. E depois, no segundo momento, vem a safra americana, a precificação, aliás, o tamanho das áreas da produção lá nos Estados Unidos, a briga por área entre soja e milho, isso também vai trazer nova oportunidade aí de preços para os produtos, os grãos, principalmente lá na Bolsa de Chicago. A gente vai acompanhar todo esse processo junto com você. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as informações da soja lá em Chicago. Um dia, como eu disse, positivo. Março acabou encerrando com quase 17 pontos de alta, a 13 dólares e 70 centes por bushel. Para maio, 13 dólares e 67 centes por bushel, alta de 15 pontos e meio. Agosto, 12 dólares e 98 centes por bushel, 13 pontos mais 75 de elevação. E o setembro, 11 dólares e 99 centes por bushel, subindo 14 pontos. Vamos aos números do milho. Milho também subindo forte hoje. Como o Aaron disse, preços muito significativos, muito importantes aí para o produtor americano, mesmo que na relação com a soja milho perca um pouquinho, ainda assim são patamares que remuneram bem o produtor e por causa dessa preferência pelo milho, a disputa entre a área de milho e soja continua ferrenha lá nos Estados Unidos. Para março, 5 dólares e 47 centes por bushel, 12 pontos e meio de alta. Para maio, 5 dólares e 47 centes por bushel, uma alta de 11 pontos mais 25. Julho, 5 dólares e 36 centes por bushel, alta de 9 pontos mais 25.
vai perder fôlego só lá para setembro, quando entra de fato a safra americana no mercado, e daí as indicações são de preços a 4 dólares e 70 centes por bushel, não deixam de ser bons preços aí, né? Níveis interessantíssimos para quem negocia o milho lá nos Estados Unidos. Hoje teve uma alta de 5 pontos mais 25 esse vencimento de setembro. Vamos aos números do trigo, lá na Bolsa de Chicago. Trigo também subindo forte. Março, 6 dólares e 63 centes por bushel, 16 pontos de alta. Para maio, 6,62, 15 pontos de alta. Julho, 6 dólares e 43 centes por bushel, 11 pontos e meio. E setembro, 6 dólares e 41 centes por bushel, 11 pontos mais 25. São os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações, mais destaques, cotações sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.